Segunda-feira, Estação Hamburgo entrando no ar, Vale TV, canal 14, obrigado pela sua audiência. Hoje é dia 17. Sabe por que eu sei que hoje é dia 17, Ivan? Por quê? Porque eu fui pagar um monte de conta no Banco do Brasil e tive que digitar lá o 17. Paguei umas 3 ou 4 contas, ainda bem que tinha dinheiro para pagar luz, água e tal, porque... Com essa falta de grana tá aí... eu tô com medo que vão cortar. Meio atrasado. Sim, é dia 15. Começa lá no início do mês. Não, mas é dia 15, eu paguei no dia 15, que venceu sábado, eu paguei hoje, né? Deixa não. Acabou levando vantagem, né? Acabei levando vantagem. 2 dias eu ganhei. E não paguei juros ainda. Olha Coisa só. boa, né? Ivan, muito boa noite para você. Boa noite. Faz tempo que eu não te vi aqui na bancada. Um dia eu não vim, outro dia tu não viesse. Eu não vim, aí já causou um lapso aí de uns 15, 20, quase 30 dias. Puxa, já que a gente não se vê. Praticamente umas férias, né? Eu queria saber como é que está os delinquentes da cidade. Continuam os mesmos. A delinquência continua. São os mesmos, a gente prende, daí eles vão solto, a gente prende de novo, eles vão solto de novo. Aí é um círculo vicioso aqui. E são os mesmos, diz ele. Se não mudarem as leis, o Brasil vai continuar assim. Mas hoje eu me preocupei, sabe, com a temperatura em Novo Hamburgo. Aí, né? A questão de 7 graus, né? Numa segunda-feira, 7 graus, parece coisa do Inter, né? 7 na tabela, segunda... E está caindo a temperatura, isso me preocupou muito. É capaz hoje. de cair mais ainda. Né? Boa noite a todos. Tá bom. Tarcísio Zimmermann, nosso deputado. Gremista, o Tarcísio, né? É que assim, ó, não sou que nem o Ivan. Eu faltei uma noite aqui. Sim, é verdade. Eu sou A outra tu faltou. A outra eu faltei, exatamente. Prazer voltar aqui de novo. Uma boa noite aos telespectadores, boa noite à bancada aqui. Hoje reforçada pelo Muscoff, que não é, que é irmão do Hélio, mas é de outro Hélio. De outro Hélio, Muscoff. Daqui a pouco a gente apresenta. Carlos Fink, muito boa noite. Boa noite. Tudo bem contigo? Noite, companheiros da bancada aí, prazer receber também o nosso novo hoje integrante, o Muscoff aí, né, que já está morando em Santa Catarina, lugar maravilhoso também, de morar, né, que é Camboriú. Lá não tem frio. Lá não tem frio. Não, só tem prédio alto. Só tem sombra. Sombra, não tem frio, mas tem sombra. Muita sombra em Camboriú. Mas tem uma areia, tem uma água, uma onda horrorosa. Assim, água muito fria. Horrível. Camboriú Não chega a ser uma onda, é só uma marolinha. Marolinha. Isso, Estamos falando de Egon Muscoff, jornalista radicado atualmente em Camboriú, Santa Catarina. Que coisa boa morar lá. Acho que deve ser, né? Não sei. De repente o Egon pode falar um pouco mais. Mas é uma hemorragia de satisfação te ter aqui, Egon. Um grande amigo de longa data também. E um apaixonado por política, um apaixonado por notícias, é um jornalista de mão cheia, né? Eu acho que a gente pode dizer. Quanto tempo de jornalismo, Egon? Boa noite aos telespectadores, aos colegas da bancada. Boa noite, Fernando. Muito obrigado por me convidar para estar aqui nesse momento. Jornalista desde os 12 anos de idade. Meu Deus. Como eu, esse ano vou fazer uns 69. Tu vai fazer uns 69. Então, a matemática já me dá mais de meio século de jornalismo. Com essa carinha de menino, né? Mas... Puxa, passasse por muitas... Deixa eu fazer um boas, comentário então... maldoso. Agora, não vem com a piada do Canísio. Quanto tempo em Santa Catarina? Bom, já cerca, alguns anos já, mas como já todos aqui disseram que faltaram na bancada, eu sou o único que ainda nunca faltou aqui. Mas não, pois é que ele já tem quase um sotaque de Mané da Ilha. Quase um sotaque de Mané da Ilha. Estou me enriquecendo. Mas eu não quero perder o sotaque gaúcho, não, porque esse é o melhor de todos, né? Mas tu vai e volta, né? Tem os negócios. Sim, hoje eu vim especialmente para o programa. Né?
Direto de Florianópolis. Só quando eu pergunto com o cachê que nós recebemos aqui. Claro, tem que vir, né? Tem que vir direto pro Veio de programa. avião, A né? necessidade obriga. Veio de avião, inclusive. Eu vim de dedão lá na É um problema muito E eu só pago sério. o cachê depois da apresentação. Bom. Aí volta de avião, hein? Se voltar. Egon, eu quero conversar um pouco contigo. O que tu está sabendo de Novo Hamburgo, afinal de contas, da política da nossa cidade, das coisas boas da nossa Fala em cidade? política, que esse final Pode de semana... falar o que aconteceu? Não, isso é... deixa o Egon falar, deixa o Egon primeiro. falar. Imagino que a coisa esteja muito ruim aqui, porque pedir para quem não mora aqui falar da política daqui. Mas eu tenho acompanhado, porque eu gosto realmente. Eu sou de descendência alemã, meus pais de descendência alemã, e como Fink, Zimmermann, Rodenbusch, Ivan, que não sei se é de Sou origem natural alemã também. daqui. Não é do sou- Amaral, viu? Não sou. Nós sabemos que na nossa cultura alemã sempre se dizia em casa que política não se discute, religião não se discute. Na minha casa foi diferente. Meus pais, pequenos agricultores e de formação primária, sempre discutiram política. Olha aí. Sempre, sempre. Política fazia parte do nosso dia a dia. Quando o Leonel Brizola foi governador, meu pai me botava na Rádio Farroupilha nas noites de sexta-feira para ouvir o programa, a fala do governador, que às vezes se estendia até 1h da madrugada. Nossa. Mais ou menos tipo Fidel. Começava às 6 da Fiel. tarde, então. Fiel. Para terminar meia-noite, no mínimo Espanhol. 6 horas de conversa. Puxa vida, mas é... Então eu gosto da política e eu acho que nós estamos vivendo um período muito difícil, porque nós sempre ouvimos falar, eu não quero me meter em política é coisa suja. Ora, a política é uma arte. A arte política tem que ser praticada, porque a sociedade se organiza através da discussão das ideias políticas, através da política. Ela organiza o funcionamento da sociedade. E quem não quer se meter em política tem que se sujeitar a ser governado, a ser guiado por esses que não têm esse cuidado de dizer que não gostam de política, né? Porque eles se metem e vão lá. E entre esses sempre existe no meio do trigo sempre tem o joio, né? Então hoje nós estamos vivendo um período onde todos que estão lá, todos eles foram eleitos. E isso não isenta a sociedade da sua parcela de responsabilidade com isso. Ninguém está lá porque caiu lá de paraquedas. Todos foram eleitos. Agora dizer que não tem nada a ver com isso, eu quero que todos os corruptos sejam presos, eu também quero que todos os corruptos sejam presos. Mas não vai ter cadeia que chega, porque a corrupção está na sociedade também. A corrupção começa quando a mãe bota a chupetinha do bebê no açúcar para ele ficar quieto, para ele parar de chorar. Isso já é uma corrupção. Então, nós temos que procurar, em vez de melhorar a sociedade no todo, nos melhorarmos individualmente, cada um a si. E a hora que nós tivermos a nossa evolução, na hora que nós evoluirmos, aí então sim estaremos melhorando a sociedade. Isso. Moscoff, deixa eu te contar uma história aqui, um político daqui do Rio Grande do Sul, que é bem reconhecido e é uma pessoa que, apesar de ser de outra formação política que eu, é o Ibsen Pinheiro. Ele conta uma história lá na Assembleia, ele hoje é deputado estadual, ele diz o seguinte, que ele estava num dentista arrumando um dente. Então, obviamente, ele estava de boca aberta e o dentista falando mal dos políticos que eram corruptos e, enfim, mas tu não é. Sempre o interlocutor não é. Aí, bom, falou e ele de boca aberta, obviamente não pôde falar nada em troca. Sim. Aí terminou o tratamento do dente lá e aí o Ibsen foi pagar e o dentista perguntou a ele, tu quer pagar com nota ou sem nota?
Muito bom. Ali Só tava- pra sair caminho Não pra ti. precisava dizer mais nada, né? O Y conta isso, eu não sei se é imersão ou não, mas de qualquer forma ele conta isso e diz: eu fiquei tão encabulado que eu pedi sem nota. Só para não Então, destoar. não, o que eu quero dizer aqui é que o Fink aqui tem uma frase que, aliás, eu achei muito espirituosa quando ele falou a primeira vez e que muitas vezes me recordo dela. Ele diz que pessoa honesta não é quem nunca roubou, é quem já pôde roubar e não roubou. Entendeu? Então, essa questão de fato, é um problema que eu digo para as pessoas, isso não... Evidente que a gente não pode ter condescendência com a corrupção. Ninguém tem o direito de ser corrupto, né? Especialmente na atividade pública. Mas é que só se é corrupto na atividade pública se a gente é corrupto na atividade privada, na vida pessoal. Então ninguém tem. Agora é importante dizer isso. Isso não é um parâmetro que a partir do qual a gente possa avaliar tudo. A corrupção, infelizmente, ela acompanha a humanidade desde sempre. Se tu for ler os clássicos gregos, os clássicos romanos, os clássicos egípcios, todos eles, a Bíblia, todos eles falam deste que é um mal que nos atinge até hoje, que precisa ser combatido, mas não pode ser o parâmetro único pelo qual nós julgamos uma sociedade, né? Então, acho que é importante dizer isso porque... De fato, todos nós somos falíveis e nos nossos grupos tem pessoas falíveis, né? Pessoas que, bom, enfim, que perdem a referência, que perdem a tramontana. Mas isso, eu acho que hoje a corrupção ela é sempre muito utilizada para fins políticos, né? Para destruir um adversário. Mas quando na verdade, por exemplo, no nosso caso, o que nós temos visto é uma brutal desconstituição de direitos da cidadania por conta de um golpe que foi dado e que teve como pano de fundo o combate à corrupção. Quer dizer, o que aconteceu com a legislação trabalhista nesta semana fatídica que passou, a semana que passou, né? Na terça destruíram a CLT, na quarta a ordem de prisão do Lula e na sexta a votação que libertou o Temer. Quer dizer, essa certamente será a semana mais significativa da história moderna do Brasil, né? Desta história contemporânea do Brasil. Dificilmente nós teremos algo mas tão avassalador em termos de fatos, quantos foram esses fatos da semana que passou. Porque não é brincadeira o que aconteceu com a CLT. As pessoas não sabem, nem eu sei direito, porque são mais de 100 artigos, são mais de 200 itens da consolidação que foram mexidos. Não é brincadeira o que aconteceu com Lula e não é brincadeira o que está acontecendo com o Temer. Carlos Fink. Posso só fazer um adendo? Claro. Que me ocorreu agora. A abolição da escravatura nos Estados Unidos se deu por um ato de corrupção. Só foi possível abolir a escravatura comprando deputados. Aqui no Brasil se deu por um ato de força da Inglaterra, Certo. que na verdade queria vender produtos para o Brasil e escravo não consumia. Então ele precisava libertar os escravos, tornar os trabalhadores consumidores e vender os produtos industriais da Inglaterra. É isso aí. E no Brasil, essa semana, então, de novo, por atos de corrupção, se restaurou a escravatura. Mais ou menos. Mais ou menos, né? É. Carlos Fink, a tua opinião sobre esse assunto, esses 3 assuntos da semana? Olha, a minha opinião é, o Tarcísio já fez uma introdução. Eu acredito que numa sociedade honesta, não tem representantes corruptos. Né? Se a sociedade é honesta, o representante ele não é corrupto. Né? Por quê? Porque o representante é consequência da sociedade. O político não vem de um outro planeta, né? O político vem do planeta Terra. E se ele é honesto em casa, se ele aprende isso em casa e se ele exercita na sociedade, né, ele com certeza vai ser uma pessoa honesta. Né? Não precisa ensinar ninguém a ser honesto.
A pessoa é ou não é honesta. Isso que o Tarcísio falou, essa introdução dele, eu acredito que é assim mesmo. A pessoa diz assim, eu sou... A maioria das pessoas, isso o Muscoff falou, elas é muito fácil acusar os outros, chamar os outros de corrupto. Aí eu pergunto assim, já te ofereceram 200 mil reais? Aí a pessoa pergunta, fazer o quê? O que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer? Pronto, abriu a porta. 200 mil para quê? Essa é a história do político, porque o político não perde do bolso dele. Ele faz a corrupção, e isso é muito comum dentro de outras repartições, e aqui quando está o Ivan junto, a gente sabe que isso não é só lá no parlamento que existe, né? A corrupção não é só lá, não é no Congresso Nacional que existe a corrupção também está no cara que estaciona, uma pessoa que não é deficiente físico que estaciona no lugar de um deficiente físico. A pessoa que vai num caixa de um deficiente físico ou de um idoso, isso é um corrupto também. Esse está exercitando a corrupção dentro da sociedade. Que é a corrupção, né? Isso corromper algo. Claro, né? Ele está tirando vantagem. Ele está tirando vantagem. Eu teria vergonha de ficar num. Eu tenho 60 anos, mas eu não vou num caixa do idoso porque eu tenho vergonha até de. Pô, tem pessoas que precisam muito mais do que eu estar ali. Mas é que tu tem 60, agora eu vejo de 42. Agora eu vejo rapazes, moças indo no lugar de um deficiente físico. Eu vejo pessoas com pouca idade indo num caixa do idoso ou de uma gestante, né? E isso é tirar vantagem. Então imagina se essa pessoa está no lugar de um político que ele possa ganhar 200 mil reais. Ele não vai se vender? Vai se vender, porque ele exercita a corrupção nos pequenos detalhes. Então, a gente ensina já as crianças da gente. Eu lembro muito bem de um filho meu, era muito pequeno, tinha 4, 5 anos, e uma pessoa jogou uma carteira de cigarro amassada no chão, na rua, caminhando. E ele foi lá, juntou e bateu no braço o senhor perdeu um papel. Bah. Porque ele aprendeu isso, ele aprendeu, nós ensinamos em casa isso, não se joga nada no chão, não se joga lixo no chão, se bota na lixeira. Mas finque. Né? Então isso já vem de casa e tu vai, com certeza, exercitando isso dentro da sociedade. Se a sociedade te ensina a ser corrupto, com certeza que tu vai ser um representante corrupto o dia que tu te eleger, porque esse dentista que perguntou para o deputado se ele quer um recibo ou não quer, se ele for deputado, com certeza ele vai ser corrupto. Também lá, ou muito mais lá, porque... Mas falando, há um ditado que diz assim, deu poder para a pessoa para conhecer ela. Isso também é verdade. Se tu dá o poder... E na política a gente ouve muito isso, né? Da pessoa que ela foi muito boazinha com o filho dela em casa, com a esposa, com a família, sempre foi honesto, só que ele chegou lá, todo mundo faz. E daí? É uma diferença. Hoje eu conversei com a minha mãe no almoço, que todas as segundas eu almoço com meus pais, que é o dia do feijão lá em casa, então a gente se reúne lá, os irmãos que podem, e até leva um amigo às vezes junto ainda. Porque a minha mãe, ela aprendeu... Me convidaram. Não, ainda não é verdade. Tu até almoçou lá. Até almoçou numa segunda-feira. Eu já queria me convidar de novo. Não é verdade. Vou te deixar meu telefone, tá? Tá bem. Então, eu conversei isso. O pai que ensina não é o pai que dá tudo para a criança. Não é que atende a todos os apelos da criança. O pai que ensina, ele ensina também limites para a criança, né? A criança precisa ter limites para tudo, mesmo que a gente tenha condições, muitas vezes tem que dizer não. E isso, muitas vezes, a gente também é falha na sociedade, porque hoje se compra uma TV de plasma para cada filho, se compra um computador para cada filho, se compra um aparelho de telefone para cada filho, e quando a gente vê, são 4, 5 moradores numa casa e a sala está vazia. A cozinha está vazia, né? Cada um está no seu quarto, cada um está na sua cela. Estão lá se comunicando, cada um no seu quarto, e se comunicando pelo Face ou pelo WhatsApp, estão conversando via eletronicamente. Então, isso não forma uma sociedade... Mas, Pink, deixa eu te dizer uma coisa. Eu, na verdade, tenho refletido muito sobre isso, porque a gente
Eu sou do PT e a gente tinha uma ética muito, muito forte, e hoje eu tenho que reconhecer que teve gente nossa que quebrou. Teve gente nossa que quebrou. E eu acho que, na verdade, o que segura um indivíduo são os valores que ele tem. Um indivíduo que gosta muito do consumo, que gosta muito da propriedade, que não consegue, vamos dizer assim, relativizar a importância do ter e do consumir, ele tende a cair. Porque é um problema de reincidência de tentações. Eu quero dizer, por exemplo, lá em Brasília, eu fui deputado federal há muito tempo, é uma outra liturgia do que a de deputado estadual. Vamos dizer assim, a quantidade de vezes que um deputado federal com algum nível de poder é convidado para ir numa janta, para ir num almoço que é completamente fora das possibilidades de consumo cotidiano, isso é realmente muito, muito avassalador. E quem começa a gostar desse tipo de fricote, ele se arrebenta. Aí Sérgio Cabral pode dizer ele isso. Ele se arrebenta. Então, Cabral, por exemplo, eu até hoje eu chegou ao ponto que chegou. No tempo que a Varig estava quebrando, e eu fui dos que lutou ali para tentar salvar a Varig. Nós fomos convidados um dia para um almoço, num lugar espetacular, um almoço que devia custar, preços de hoje, talvez uns 800 conto cada um. Aí eu cheguei no local, assim, começou a rodar aquela coisa toda, e eu perguntei, Micate, vocês não estão quebrados? Assim, carudamente. Eu digo, mas vem cá, vocês não estão quebrados? Como é que vocês estão nos convidando para isso aqui? Como é que vocês têm dinheiro para pagar isso aqui? Vocês acham que nós somos o quê? Aí, quebrou um gelo ali, quer dizer, baixou um gelo no tal do almoço, mas até hoje eu me lembro disso, de como, por exemplo, uma empresa que estava quebrada, os caras discutindo com deputados federais alternativas e que obviamente envolviam dinheiro público, e os caras nos convidando, e era uma quantidade razoável de deputados, sim, né? Nos convidando para um almoço que era completamente fora de propósito, entende? Então, esse é o problema, entende? Tu tem um jogo na política que, se tu não tiver um forte controle da população e um forte controle do próprio partido sobre os indivíduos e uma forte formação, é muito fácil. Te arrebenta. É uma coisa então, assim, esse é o problema, viu, Fernando? Se queres conhecer um homem, dele o poder. O problema é que o poder às vezes corrompe. Às vezes o poder corrompe mesmo. E muito. Pessoas honestas. Tarcísio, tu falaste uma coisa, a questão de ter uma formação, de poder assimilar essa questão da corrupção, de poder relativizar a palavra que tu usaste, desse nosso consumismo diário, de saber quanto custa para te jantar num lugar que tu foi convidado e o custo do teu jantar diário. Isso é uma coisa que vem do latim, a corrupção, né? Aquela coisa, corrupção vem do latim, coro, vem do coração, ou seja, já vem da tua família, já vem da tua formação, já vem do teu interior. Irrupta é romper, né? Corrupção, coro, irrupta. Junta as palavras, é romper o coração, é romper aquele teu princípio, né? Que talvez não foi fomentado direito na família. Mas eu vejo a questão estatal da corrupção estatal é muito mais... claro, isso a gente vai ficar a noite toda discutindo. Isso muito maior que os 200 mil que o Carlos colocou aqui, né? É muito maior do que 200 mil, é muito maior que tudo. E só que tem um negócio, Fernando, sei que estamos no intervalo, mas só para complementar, era a história do não dá nada. A história do não dá nada, que começou com 100 mil, começou no Correio, começou aqui, começou lá, começou aqui, começou a aumentar, Aécio Neves, FHC, Lula, Temer, demais deputados e senadores, e a coisa foi tomando uma proporção de milhões de reais e que não se segurou mais. Não teve mais como segurar, porque mesmo que um quisesse,
não conseguiria segurar uma enxurrada de dinheiro e que por anos ficaram mamando e que nunca deu nada, nunca ninguém foi preso, nunca ninguém foi processado. Era lindo dizer que o STF nunca processou um presidente da República, que o STF nunca processou um deputado e um senador, que o STF nunca, e que o STF agora está acontecendo, as pessoas caem o queixo. Mas é que temos que saber que a corrupção, ela já vem de muito tempo, e de muito tempo não dava nada. Agora começou a dar. Mas, Ivan, assim eu pergunto assim, Ivan, Ivan, com relação aos prefeitos. Vamos Nós tivemos com relação aos prefeitos, logo que veio a lei que começou a organizar as questões. Nós tínhamos prefeitos que eram bonachão, que eram bons amigos, e que era costume já de família, muitas vezes, na política, que pegar uma máquina, uma patrola da prefeitura e mandar abrir um açude para o amigo dele lá no campo, e era normal. Não tinha ilegalidade nisso, não se via imoralidade nisso, apesar de ser. Quando começou, que veio a lei, começou o Ministério Público cair em cima, e começou a investigar, e começou a prender prefeitos, bom, aí começou a cair a casa, todo mundo, é assim que se começa a desentortar o pepino. Quem tem loja tem Cindy Lojas, 997 50 14 14. Quer conversar conosco da bancada? Olha aí o nosso WhatsApp, 997 50 14 14. Entre em contato conosco, estamos esperando, tem mais meia hora de programa ainda. Aproveite, a gente vai para um rápido intervalo e volta já já.